o início, a introdução. Como você quer ser apresentada, Zezé? Zezé Engenheira Florestal. Acabou. Eu posso fazer. Tá bom. Ela é da Exalc, né? Como que Sim. você quer que fale que você é da Exalc, que você é... Formada na Exalc, porque hoje eu migrei para Botucatu, eu dou aula em Botucatu. Eu sou consultora, né? Ao longo da entrevista eu vou explicando, então não perde muito tempo. Engenheira florestal formada em 1980, acho que é importante as pessoas saberem que eu sou formada há trocentos anos, né? E formada na Exalc, aí pronto. A partir daí a gente vai conversando. Tá, Zezé, engenheira florestal, consultora. Consultora. Só isso, então? E Tá for... bom Então, demais. Aí coloca Formada na formada... Exalc em 1980. Ou melhor, formada em formada na Exalc 1980 na da Exalc. turma de 1975, porque eu só Ih, formei em gente, 80 calma porque eu aí, que é atrasei. muita coisa aqui. Isso. O Fala meu que eu cérebro. entrei na faculdade em 1975, na Tá, vou falar Exalc. que formada em 1980. Você pode falar, é que eu atrasei, né? Porque eu entrei, eu sou da turma 70, eu quero falar que eu sou da década de 70 na universidade. Aí você fala, daí a primeira coisa que a gente vai perguntar é da sua trajetória, aí você fala. Aí eu falo o que você quiser, aí o resto eu explico. Ai, ai. Mas você se formou na Exalc. Formei. Ok. Beleza. E aí, pode? Olá, bom dia a todos. Aqui com a gente mais uma entrevistada do projeto Mulheres nas Ciências Florestais, a Zezé, engenheira florestal, formada em 1980 pela Exalc. Eu sou Carolina Gomes Moreira, integrante do grupo, e quem vai continuar a entrevista é a professora Cláudia Moster, que é a coordenadora do projeto. Obrigada, Carolina. Obrigada, Zezé. Sua presença é, assim, muito gratificante. A Zezé é uma das mulheres, né, que me inspiraram aí na minha vida acadêmica e profissional. Então, assim, é uma honra ter você hoje. E a gente vai começar, então, a entrevista com a pergunta que a gente sempre faz, que é pedindo para você contar um pouco da sua trajetória profissional, né? Como que todos os seus caminhos aí que você percorreu até chegar hoje, nesse momento, Zezé. Bom, então eu começo agradecendo a cada uma de vocês, de maneira muito especial, Cláudia Moster, que eu conheci como estagiária, imagina, né? Você vê como eu sou velha. Então, para começar sobre a trajetória, bom, e agradeço, porque ao ler as perguntas que vocês encaminharam, me permitiu rememorar algumas coisas, e tem sido muito agradável, né? Eu estou me preparando para encerrar a carreira, que eu vou encerrar com o dia marcado, para não ficar aquela velha que alguém fala, encontrei a Zezé, ué, tá viva ainda? Não, eu não vou passar por isso, não vou passar por isso, e estou encaminhando. Então, eu estou fechando alguns ciclos e revendo a trajetória, e tem sido uma revisita muito agradável. E vocês, com essa oportunidade, me ajudaram a dar essa olhadinha para trás. Então, vamos à trajetória. Eu entrei na faculdade em 1975, na Exalc. A engenharia florestal, acho que o primeiro curso começou em 72. Por que você resolveu fazer engenharia florestal? Não, eu não resolvi fazer engenharia florestal. Eu nem sabia que engenharia florestal existia, mas eu queria fazer o que eu achava que era agronomia. E nessa época, quando você se inscrevia no vestibular, ele permitia uma segunda opção. E estava lá, engenharia florestal. Eu falei, vou pôr, vou pôr.
E como meu anjo da guarda é um desses anjos da guarda bem bom, mas bem bom, ao longo da minha vida ele se apresenta, eu entrei em engenharia florestal, falei, mas que será que é isso? E aí, logo no começo, eu falei, eu acho que eu vou me ajeitar com isso daqui, né? Tive, na introdução de engenharia florestal, 2 professores incríveis, que eram o Barrichello, Luiz Ernesto Jorge Barrichello, e o Celso Foucault, 2 pessoas incríveis. E aí, então, começa a minha vida na engenharia florestal. Éramos 25 alunos, 2 mulheres. A coisa começou assim. Como você perguntou da trajetória, acho que eu vou um pouquinho mais para frente, né? Aí estou lá, né? Aquela coisa que todo aluno faz, de essa disciplina eu não vou usar, então não levava a sério. Isso aqui eu não gosto, então não sei o quê. E, naturalmente, as questões mais ambientais, né? O professor de ecologia, Fábio Poggiani, uma pessoa adorável, comecei a gostar muito daquilo. E, numa disciplina optativa, eu falei, fazer esse negócio aqui chamado hidrologia. Sabia muito bem o que eu estava fazendo. Gente, eu falei esse troço aí que eu quero fazer. E aí, hidrologia, aí fiz a disciplina manejo de bacias hidrográficas com o meu professor querido, Walter de Paula Lima, foi professor dela também. Eu falo que manejo de bacia hidrográfica é dominado pelas mulheres, inclusive no mundo. E que o único homem bom nesse negócio tem o nome de mulher no meio, que é o Walter de Paula Lima, que a gente chama ele de Paula Lima, né? Então, e aí eu começo essa trajetória em manejo de bacias hidrográficas, então vai vendo. Anos 70, 80, eu resolvo que eu vou trabalhar com manejo de bacia hidrográfica. Mulher, quer dizer, se eu tivesse que escolher, vai escolhendo as raridades aí. E aqui eu peço permissão para contar uma história que aconteceu no diálogo entre meu pai e eu, e que exemplifica o que era você pensar em trabalhar com manejo de bacias hidrográficas. Meu pai no carro, em Campinas, devia ser 1979, 80, ele dirigindo, e eu falei, pai, eu já sei o que eu quero trabalhar. Ah, é, filha? O quê? Eu falei, vou trabalhar com manejo de bacia hidrográfica. Aí ele perguntou, o que é isso? Aí dei a explicação que me era possível, mas teve um grande finale. Falei, por quê, pai? Um dia vai faltar água. E apontei um lugar que estava construindo um prédio. Falei, aqui morava 5 pessoas, vão morar 200. Ele dirigindo, uma pessoa muito calma, olhou para mim, voltou. É, filha, tem que fazer o que gosta. Mas na cabeça dele, ele já pensou, vou sustentar essa o resto da vida. Porque nos anos 80, ser engenheira florestal, eu falava que estragava a conversa. Sabe aquela conversa de universitário? O que você está fazendo? Medicina. O que você está fazendo? Engenharia. O que você está fazendo? Engenharia florestal. Parava todo mundo e falava, que isso? Era assim. Era assim. Engenheira florestal, manejo de bacia hidrográfica, meio ambiente dentro do... Bom, então eu já comecei, e nesta época eu pensava em ser pesquisadora. Depois eu desisti completamente na trajetória. Mas eu gostava de dar aula. Né? Esse negócio... Gente, eu queria era fazer farra, não tem jeito. Porque a profissão tem que ser prazerosa. Quando eu falo me divertir, eu não estou falando dar relaxo, eu estou falando fazer dessa profissão algo muito prazeroso, né? E tive muitos privilégios na vida, onde o maior deles todos, em termos profissionais, foi ter encontrado o Walter de Paula Lima. Imagina uma pessoa oposta a mim, oposta. Mas quando juntava nós dois, ficava um trem ajeitado. Ele era calmo, tranquilo,
tranquilo, científico, meticuloso, calado. Eu, barulhenta, ficar sacaneando todo mundo, falava alto. Em tudo que ele não era bom, eu era boa. Em tudo que eu não era boa, ele era excelente. E de uma generosidade absurda. Porque um cara, se tivesse a vaidade, minimamente, que a maior, agora começa a falar mal, que a maior parte dos professores universitários tem, ele não me manteria ao lado dele por mais de 10 anos. E a Cláudia Moster é testemunha de como a gente trabalhava, do quanto a gente era diferente e do quanto a gente somava. Então, um assunto importante, uma generosidade e uma capacidade científica. Aí eu fui indicada para um projeto da FAO, do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no Nordeste brasileiro. E lá fui eu. Né? Então, eu terminei a graduação, fiz a pós-graduação e fui para o Nordeste, onde pretendia ficar 2 anos, fiquei 9, sou apaixonada pelo Nordeste brasileiro, e aquilo foi muito importante para a minha formação, porque a gente sai da universidade, eu saí, né? Naquela época, o diploma universitário era muito valorizado. Aliás, eu diria que era super valorizado. A tal ponto da gente ter a sensação de que o conhecimento que você adquire na universidade, ele é melhor do que os outros conhecimentos. E o que é pior, que ele fosse suficiente. Foi lá no Nordeste que eu vi que não, que ele é um saber muito importante, mas ele não é nem melhor, nem maior, nem muito menos suficiente perante os desafios que a gente tem por aí. Bom, Nordeste, aí Walter de Paula Lima e professor Paulo Kageyama conversam entre eles e têm uma ideia de fazer um estudo sobre a interação de mata ciliar e hidrologia. Aí eles falam assim, mas quem que a gente vai chamar? Chama a Zezé. E aí eu saio do Nordeste e faço doutorado, e aí eu percebo que o que eu gosto mesmo não é pesquisa, é a interface entre o conhecimento científico e a aplicação na realidade. Operacionalização do conhecimento científico. Então, depois disso, me credenciei para dar aula, eu trabalho como consultora, nessa interface, bem nessa interface, ciência, aplicação da ciência, e me credencio de tempos em tempos para dar aula na pós-graduação. Atualmente estou em Botucatu, adoro estar lá, já dando aula em conjunto com outras pessoas, me preparando para terminar. Então, a trajetória, mais ou menos, é essa, né? Entre Piracicaba, Vale do Paraíba, Nordeste, sei lá eu, 40 anos de profissão. Quanta lembrança boa, né, Zezé? Uma lembrança Que boa. gostoso. Uma lembrança boa. Bom, e aí nessa trajetória sua, você deu muita palestra, você foi muito convidada para, né, representar aí tanto o laboratório quanto professores mesmo, né, Paula Lima, quanto também o Promab, né, o IPEF. E uma das coisas que é discutido nessa questão científica do gênero é que poucas mulheres são chamadas para fazer, por exemplo, a abertura de eventos científicos. Então, eu queria assim que você falasse como é que é a sua percepção em relação a essa valorização da mulher nesses eventos grandes, esses que você já participou, o que que você tem visto por aí? Bom, então, agora eu quero entrar nessa questão de gênero. Então, permita-me, então,
incluir isso na trajetória. Como eu disse, eu entrei em 1975, éramos duas mulheres. Quer dizer, não tinha nem questão de gênero, a gente já era uma raridade mesmo, e, no entanto, como eu disse, um diploma da USP em engenharia florestal, estava começando, você não tinha problema de empregabilidade, né? Então, essa preocupação, não vão querer porque eu sou mulher. Embora tenha acontecido comigo, que na minha primeira indicação, eu acho que pouquíssimas pessoas sabem disso, mas a minha primeira indicação foi para ir para a Embrapa Floresta. Acho que nem o pessoal da Embrapa Floresta sabe disso. E o responsável, na época, liga então para o professor, vocês me indicaram, tá? E o professor fala assim, não, ela é ótima. E disse que ele disse, ela? Eu não quis. Né? Eu sempre contei isso em pouquíssimas pessoas, porque o Brapa mudou completamente, não tem nada que ver mais, então fica parecendo uma coisa de fofoca, ressentimento, sem problema nenhum. Mas acho que no contexto é importante. Eu me lembro que eu só falei assim para o Fábio Poggiani, que tinha me indicado o professor de ecologia. Eu vou falar assim, eu estou te prometendo que você nunca vai se envergonhar de ter me indicado para alguma coisa. E aí, já mais no final da carreira dele, eu falei, estou mantendo. Bom, mas, do mesmo jeito que esse não deu certo, já apareceu um projeto de cooperação internacional, e aí sim, olha o anjo da guarda, né? Fui morar em Natal, morei 8 anos em Natal, conheci o semiárido, conheci o povo nordestino, que aquilo é uma delícia, depois morei no Ceará, o povo cearense é o povo que melhor trabalha, povo bom de trabalhar, é o povo do Ceará. Eu fui muito feliz nessa uma experiência incrível, eu trabalhei com uma equipe incrível, tive meu melhor diretor de projeto, Manuel Paveri, nesse projeto aí. Então, a questão de gênero não permeava a nossa vida, porque a gente já era a exceção da exceção da exceção. E na profissão já apareciam algumas mulheres, e elas, quando apareciam, eram muito poderosas, né? Então, lá na pergunta que você fala, tem alguma que te inspirou? Maria Tereza Jorge Pada. Maria Tereza Jorge Pada. Aliás, nós devemos um monte para Maria Tereza Jorge Pada. Ela e Ângela Trezinari, né? Maria Tereza Jorge Pada trabalhou no antigo IBDF, que seria o IBAMA. E se a gente tem SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, devemos muito a ela, e ela é uma pessoa que furava essa bolha. Ela era uma dessas mulheres que abria eventos, né? Então, a gente não reparava na questão de gênero, não reparava. Elas apareciam, percebíamos poucas, mas éramos poucas já na universidade. Então, sermos poucas naquele momento, você não sentia nada. Bom, aí sim. Então, quando você vê os grandes nomes da ciência hoje, florestal, ambiental, é meio a meio, né? Tem picareta, já tem até picareta mulher, tem picareta homem, tem expoentes mulheres, expoentes homens, quer dizer, a questão de gênero não faz muita diferença. Mas existem, sim, algumas barreiras a serem vencidas, né? Você ainda, quando vai montar um projeto, um simpósio, às vezes você tem que chamar a atenção de falar, está faltando mulher aí, né? Isso precisa ainda ser feito, né? E não é cota, não é falar assim, põe qualquer uma aí para dizer que tem mulher. É assim, tem gente boa que vocês estão esquecendo, né?
Então, isso sim ainda existe. Mas, como eu disse, também, se você olhar na ciência florestal, tem umas mulheres poderosas, né? A Giselda Durigan, a Vera Alex, elas organizaram um puta simpósio de restauração, segurar. Tinha homem ajudando? Tinha. Que aí eu acho que fica bem equilibrado. Não é porque é homem que é mulher, né? Ser gente capaz, né? E outro dia, brincando com o pessoal, particularmente em manejo de bacia hidrográfica, o conceito que eu acho super moderno de hidrossolidariedade foi uma mulher, que, por sinal, tem mais de 90 anos, está trabalhando. Eu não farei isso, que é a Falkenmark, né? A, uma que trabalha muito com a operacionalização do manejo de bacia, que é a CRID, é uma mulher. E uma das melhores revisões quem fez foi a Filoso, que é a Solange. Então, tem mulheres muito capazes, muito poderosas, né? Mas você percebe em alguns círculos, principalmente o governo que aí está, isso fica muito evidenciado, mulher está em segundo plano. Você percebe. Então, eu acho isso um atraso. Por outro lado, aí sim, eu comecei a prestar atenção na questão de gênero faz uns 8 ou 5 anos, porque mulher já não é mais exceção. As mulheres estão em todos os lugares da engenharia florestal. E aí eu comecei a prestar atenção. Não sei se vocês querem encaminhar um pouco mais Então, aí eu já ia entrar nesse caminho mesmo, Zé, porque por muito tempo, né, o Laboratório de Hidrologia Florestal, né, Exalc, a exceção eram os homens. A gente era uma grande maioria ali, né, nas mulheres. Era. E eu acredito que era uma pura coincidência. Mas tem algumas tendências mais antigas de mulher preferir, dentro da engenharia florestal, seguir as linhas que não eram tão masculinizadas. E aí, agora no final da sua fala, você já falou que as mulheres estão em todos os lugares. Então, você tem um privilégio na sua atuação, que é que você está sempre transitando entre as empresas, as universidades, né, e até a questão dos órgãos governamentais aí nas suas consultorias. Então, fala para gente as áreas que você, assim, viu que antes, naquele comecinho da sua carreira, você não via mulheres e que agora você consegue perceber a atuação delas. Então, no começo da carreira, antes de nós começarmos a entrevista, nas conversas de bastidores, a gente estava lembrando que, uma época, na descrição do curso de engenharia florestal, um professor queridíssimo colocou não recomendado para mulheres. E a gente ficou muito bravo, a gente era uma minoria muito barulhenta. E a preocupação dele era empregabilidade, porque eles falavam, as empresas não vão empregar. O que eu percebi, eu não sei como, nem em que história, em que momento isso aconteceu, as mulheres foram migrando daquelas áreas de pesquisa, que de uma maneira geral as mulheres iam para a pesquisa, lembrando que na universidade dos anos 70 e até metade dos anos 80, se preparava muitas pessoas para serem pesquisadores e não profissionais do mercado. Isso era engraçado, né? E tanto é que eu achava que eu queria ser pesquisadora, depois eu falei, não quero não, eu quero fazer outro negócio. Eu adoro ciência, mas não gerar ciência, utilizar ciência, compreender a ciência e fazer a aplicação, né? Por isso que eu falo que é interface. Então, você ia numa empresa e as mulheres não estavam nas áreas mais operacionais, ou seja, na silvicultura e na colheita, ou mesmo na área de planejamento. Hoje, generalizou.
Vai ter um curso de operador de máquina? Vai. Abre-se as inscrições. Entra homem, entra mulher. Não tem mais isso. Prefiro homem. Não tem mais. E já já a gente conversa por que, que não tem mais. E se a mulher é boa de manejar a máquina, lá vai ela, né? Então, e várias coisas concorreram para que isso acontecesse. Então, hoje já tem bastante gente na área operacional? Já tem. É o mundo do trabalho de campo é mais masculino? É mais masculino mesmo, ainda é. Até por características físicas, porque não adianta falar que somos iguais em termos físicos, porque não somos. Isso não quer dizer que um é melhor ou que outro é pior, né? Mas que temos habilidades diferentes. Por outro lado, no viveiro tem muito mais mulher do que homem. Mas se você tem um cara bom desse trabalho meticuloso e tudo mais, ele está lá no viveiro. Mas é um lugar dominado pelas mulheres, pela própria formação, pela própria educação e tal. Bom, algumas coisas foram mudando isso. Primeira coisa, no curso hoje de engenharia florestal, até hoje acompanhava, era meio a meio. Metade dos alunos eram homens, metade eram mulheres. Melhores notas, isso não quer dizer nada, mas isso é histórico, é clássico e tal. As mulheres têm melhor nota do que homens. Não vou entrar em juízo de valor, e também não estou tirando sarro. Eu estou falando que se você pegar a média dos homens e a média das mulheres. E aí, então, se você quer tratar a mulher, porque metade deles é mulher. Pronto. Então, já é uma questão numérica. Já é uma questão numérica. Né? Depois tem um outro fator que eu acho essencial, e isso é pós-92, pós-ECO 92, que as questões socioambientais entraram na agenda dos negócios também. Né? Então, hoje, uma empresa sustentável que queira ter as suas ações no mercado e tal, ela tem que mostrar a maneira que ela pensa, a maneira que ela age. Né? Então, se você tem uma empresa cujo modelo mental é prefiro homem do que mulher, você vai ter problema, né? Porque sua cabeça não está muito boa. Então, existem hoje relatórios, onde o mais famoso deles é o GRI, que é o Global Report Initiative, é feito por empresários para empresários responderem e norteiam. Se você quer entrar no índice Dow Jones, então está lá. Você tem que responder várias coisas. Diferença entre o maior e o menor salário, número de mulheres empregadas, número de mulheres em cargos gerenciais. E isso faz com que as pessoas tenham que prestar atenção nesse assunto, porque não prestava atenção. Eu não sabia que homens e mulheres ganhavam diferente. Por quê? Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Então, hoje, quando eu vou fazer um contrato, eu já dou uma pesquisada, quanto é que os homens estão ganhando. Eu me lembro que a única vez que eu trabalhei com empresa, eu ajudei a montar a área socioambiental e chegou uma hora que você não dá conta, a gente fez uma separação, eu ia ficar com a área social e veio alguém para a área ambiental. O cara veio ganhando R$ 300 a mais do que eu, um salário de mais de 10 mil. Eu falei, vocês escolhem, ou sobe o meu ou abaixo dele. E se isso não for bom para vocês, você avisa já. Tem gente no mercado melhor do que eu. Pode buscar a Rosane Borges. Falei de jeito. Depois não queria ser mandada embora, né? Mas aumentaram em 300. Eu falei, é questão de gênero. É questão de gênero. Não é normal você chamar uma pessoa para me substituir, sendo que eu vou continuar, não é para ganhar um centavo a mais do que eu.
Aliás, o baixo dele sobe o meu. Né? Então, e acertou. É uma questão de gênero. Parece natural. Para algumas pessoas, parece natural essa diferença. Né? Então, me lembro de um outro momento, também na empresa, já naquele. Trabalhar na Votorantim Celulose e Papel foi um dos grandes privilégios da minha vida. Com um presidente, que é o Zé Luciano Pinido, muito moderno, e um diretor florestal que sabe trabalhar com mulher como ninguém, o Zé Maria. E eu falava, por que você trabalha tão bem com mulher? Ele falou assim, porque eu só tenho irmã. E você vivia no mundo feminino. Então, foi muito, muito bom. Vai lá, Zé Maria. Tem Maria, tem Maria. Bom, a gente estava começando os indicadores etos. Eu estou falando o ano 2006. Aí uma moça levanta lá, eu lembro direitinho, ela trabalhava no RH. O que são os indicadores etos? Os indicadores etos foi a primeira tentativa de... Vou dar uma explicação. Como é que você faz gestão? Com a famosa métrica. Métrica, tem que ter números. Sem métrica, você não faz gestão. Mas quando chegava em sociedade, meio ambiente, tudo era qualitativo. Pós-92, todo o esforço não, tem que entrar na gestão, tem que ter métrica, tem que ter indicador. Bom, então lá estavam os institutos etos, que só fazia meias perguntinhas hoje. Número de mulheres, isso é uma métrica. 30%, 10%. Nos melhores cargos, 1%. Métrica. Aí você fala, bom, a gente precisa prestar atenção nisso. Ninguém está falando assim, manda aquele puta carabão embora para botar uma mulher. Ninguém está falando isso. Não é burrice. É prestar atenção. Levantam a moça e fala assim, quando o funcionário é homem, o plano de saúde dele pode incluir a mulher dele. Quando a funcionária é mulher, eu não posso colocar meu marido no plano de saúde. Gente, ficou um silêncio na sala, um olhava para o outro e falava, mas não pode por quê? Bom, desnecessário dizer que mudou 3 meses depois. Porque ninguém tinha prestado atenção nisso, que em alguns lugares o marido pode estar desempregado e que em alguns lugares o marido pode ser autônomo. Então, não passava na cabeça da sociedade que o marido, de alguma forma, pudesse ter algum tipo de dependência da mulher. Aliás, eu tenho pena dos homens nesse sentido, né? Pena dos homens nesse sentido. Uma carga que vão falar, gente, pelo amor de Deus, você tem todo o direito de ficar desempregado, você tem todo o direito de querer arriscar um pouquinho na sua carreira, de largar a famosa estabilidade e se aventurar, principalmente se a sua esposa também trabalha, né? Então, essas coisas que a gente foi vendo. Não é a diferença que aí está, não é intencional. Ninguém levanta de manhã e fala, hoje eu vou ferrar todas as mulheres. Ninguém faz isso. Fica ali, como se fosse normal. E para quebrar essa normalidade, então é que você precisa desses indicadores. E ao ter esses indicadores nesses relatórios, as empresas sérias, as áreas de recurso humano, começam a prestar atenção nisso. Então, tem muito mais mulheres no mercado com boa formação, capaz de compor um bom quadro de empresa. E esses números vêm melhorando, vêm melhorando. Agora vem a última fronteira, né? Então, vamos dizer, entrar na faculdade era uma fronteira, né? A mulher não estudava muito, ia fazer uns cursos
mais de humanas. Não, vai fazer de humanas, de exata, de biológica, vai fazer o que quiser, né? Como ser humano que é. Vencido, vencido. Segunda etapa, a empregabilidade. Avançamos bastante. A última fronteira, depois que está dentro, a ascensão lá dentro, as oportunidades lá dentro. E é isso que eu estou prestando atenção agora, de perceber que, às vezes, não tem essa mão invisível da... É mais normal promover um homem. Essa mão invisível, ela está presente. E o que é pior, tem alguns estereótipos. E agora vem a parte dura da história. Meninas e menino, vem a parte dura da história. As mulheres são machistas. Muitas mulheres são machistas. E aqui vai sair meu primeiro palavrão. Puta que eu pariu. Mulher machista é um porre. É mesmo, Zezé. A gente tem o machismo dentro da nossa Homem cultura. machista, eu estou dando desconto. Mulher machista, eu queria enforcá-las todas. Mas a gente também às vezes não percebe, né, que está sendo machista. Não percebe, não percebe. A gente não percebe. E vou dar um exemplo. Uma empresa que eu trabalho, eu acho uma puta empresa incrível, né? Eu peço serviço lá. Está fazendo o que a gente chama de políticas afirmativas, né? Olha, eu tenho esse problema, eu preciso enfiar o dedo nisso e eu vou. Então, criou lá uma comissão de igualdade entre as mulheres. Bom, então, o que é igualdade? Não é competir com o homem. Não é competição. Não é vamos todas trabalhar de saia na segunda-feira. Não é um lugar para você ir trabalhar de saia. As ações afirmativas são em condições. Quais são as condições dentro de uma empresa para que mulheres e homens tenham as mesmas chances de suas habilidades serem reconhecidas? Como que uma mulher que é mãe pode ter a tranquilidade para se dedicar ao trabalho com a mesma intensidade que o homem faz? É disso que nós estamos falando, né? Eu não quero ficar citando, mas eu vou ter que citar a empresa Klabin. A empresa Klabin tem feito um trabalho lá, tem sido muito interessante. Eu tenho muita alegria em estar lá. E eles arrumaram uma estagiária, a mulher é um cisco, ela chama a Carmela. A mulher é um cisco. Carmela estava terminando o estágio, casada e tal, e o pessoal falou, nós vamos contratar, ela ficou grávida. Falei, agora eu quero ver se é conversa fiada essa história de igualdade, pois eles contrataram ela enquanto ela foi contratada e ficou em licença maternidade. Ela foi contratada na data que disseram que ela seria contratada quando ela não estava grávida. Eu falei, porque senão é picaretagem, né? Senão é picaretagem. Você podia ficar, né? E tal. Por quê, gente? Mulher fica grávida. Embora para mim seja um mistério. Fica grávido, Zezé, é que ele não fica com a barriga. Exatamente. Também fica grávido. Então, essas igualdades. Então, quando vem um presidente falando que ele acha normal mulher ganhar menos porque fica grávida, isso é uma bobagem. O problema é que tem mulher que concorda, né? Então, hoje, nós temos duas fronteiras. Acabar com o machismo das mulheres, não me pergunta como faz isso, como é que eu reparei, né, que mulher é machista?
Foi super engraçado isso. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Porque assim, você fica velha, suas histórias não é da semana passada. É tudo 20, 25, o negócio fica ótimo. Década para você é um negócio normal. Né? E eu estava almoçando na casa de uma amiga minha, e na hora de tirar a mesa, as mulheres levantaram, tiraram a mesa. Os filhos ficaram. Né? Aí a minha amiga Silvia Aparecida Brito, a Baca, fala assim: Zezé, você vai ver a confusão que vai dar daqui 20 anos. Por quê? Ela é a solteira da família, né? Ela está se referindo às irmãs. Nós estamos criando mulheres independentes e os homens do jeito que era antigamente. Vai dar maior confusão entre essas duas turmas daqui a uns tempos. Né? Aí eu falava assim, mas se tem homem machista ainda, com 30 anos e tal, quem criou eles? Eu tem mãe machista. Tem mãe Eu sempre machista. falo isso. A culpa do Porque machismo é das mulheres. Então, nós temos uma fronteira comportamental que é de nós conosco mesmo, né? Não estou falando de convencer a Damares, estou falando uma turma mais maleável, mais racional e tudo mais. E o que é pior, nós ainda temos um outro problema, uma mistura de religião com política e parte da religião. Sou cristã, rezo todos os dias, acredito em anjo da guarda, rezo, sou católica, não estou devendo umas idas para a igreja, né? Mas tem uma vertente neopentecostal em que a submissão da mulher está ali colocada. Então, duas fronteiras. Vamos nós para duas fronteiras. Uma de nós com a gente mesmo, e aí a briga é boa, a briga é boa. Para falar, quando a briga é boa, eu sempre tive muito cachorro, atualmente eu estou sem, né? Então, cachorro macho, vai brigar? Vai. Um ganha, o outro vai embora. Briga de fêmea é assim, você tem duas cachorro fêmeas, elas brigam. De machucar, separa, porque só vai parar quando uma matar a outra. Macho não faz isso. Briga de mulher é outro departamento. É outro departamento. É outro. Mas, brincadeira à parte, né? O que eu quero dizer é que nós temos que continuar dentro dos ambientes de trabalho, prestando atenção na criação de igualdade de condições para que habilidades sejam reconhecidas, independente do sexo. Não é nem proteção, nem nada. E isso é algo um pouco cultural. E tem algo que é muito forte, muito cultural, que são as mulheres machistas. A quem parece normal ganhar menos, a quem parece normal que o homem tem que ser o provedor. Outro dia eu estava conversando com uns amigos e eu falei assim: o casamento de uma amiga minha acabou porque eu acho que o marido dela estava meio desconfortável em ganhar menos do que ela. Aí ele fala assim para mim: eu ficaria desconfortável se eu ganhasse menos que a minha mulher. Aí eu falei: pronto, Ivete Sangalo não pode casar. Agora eu pergunto: se você é um engenheiro florestal e casa com uma médica, você vai ganhar menos do que ela. Ué! A menos que ela vá trabalhar num lugar mais modesto e você vá ser gerente ou diretor de uma empresa. Mas em condições de igualdade de cargos, o médico ganha mais do que o engenheiro florestal. E aí? Como é que faz? Então, que os homens achem isso, eu dou um desconto. Mas que as mulheres achem isso, eu não dou desconto.
E tem mulher que acha mesmo. Olha lá, tô ganhando mais que ele. Eu falo, pô, e daí? E daí? Então, cara, não é mole, não. Não é mole, não. Então, resumindo, entramos na faculdade? Entramos. Estamos formando? Somos boa de serviço? Somos. Começa a ser reconhecido em termos de contratação? Conseguimos. Precisamos agora, dentro dos lugares onde somos contratadas, ter essa igualdade de oportunidade de reconhecimento das habilidades e tudo mais. E precisamos vencer o machismo dos homens, que eu acho mais fácil, e das mulheres, que continuam criando homens machistas. Tudo isso eu passei a reparar faz 5 ou 6 anos. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Por quê? Porque já estamos no mercado de trabalho. Aí você já começa a falar, como que negócio é esse? Hoje já tem, você já começa a reparar, né? Então, eu me deparo com mulheres machistas, me deparo com homens machistas, me deparo com não reconhecimentos instantâneos de habilidades de mulher, e fala, será? E se tiver outro filho? E tal. Mas isso está sendo vencido, né? Eu vejo ótimas gerentes na área florestal, mulheres, várias, várias, várias. Citaria 500 nomes de mulheres, digamos assim, reconhecidas e poderosas na área florestal. E a questão da maternidade, ela está super relacionada com a gente conseguir chegar nesses cargos mais altos, né? Porque muitas mulheres acabam, às vezes, não se candidatando a uma posição que demanda mais tempo, mais responsabilidade, né, mais dedicação, até porque elas têm, dentro da sua rotina familiar, outras responsabilidades que ninguém vai assumir. Então, entender que a maternidade ela existe tanto para o homem quanto para a mulher e dar a oportunidade para os homens terem a paternidade também. Né? Acho que a carga para eles não é pequena, não. Não Viu? é pequena. A gente vê a disparidade aí na licença, né, de maternidade e paternidade. Quem dera se os homens pudessem ficar também ao mesmo tempo afastados para contribuir nessa tarefa. Então, e em países que são desenvolvidos, isso existe, né? Tem uma licença paternidade que ela é mais estendida. Então, eu acho que o caminho para conseguir essa igualdade aí nas posições de liderança é também esse reconhecimento que a paternidade ela é tão importante quanto a maternidade. Talvez seja o olhar inverso, né? Começar a olhar para os homens. É um belo ponto. Não, eu acho que a carga sobre eles é enorme. É que também eles não percebem, porque é cultural, né? Então, lhes parece normal isso, esse distanciamento. O jovem troca fralda, mas no tempo, 40 anos atrás, não, você não serve para isso. Eu não sei quanto tempo demorava para o coitado poder segurar o pequenininho no colo, recém-nascido. Então, era de uma incompetência reconhecida em relação a filhos, que eu acho perverso, e que isso está sendo mudado, né? Também. Então, de mão dupla, né? E isso o mesmo, perpassa pelo racismo, por todo tipo de preconceito, porque isso são preconceitos, né? Todos eles são preconceitos. Sim, é verdade. A discussão de igualdade de gênero, ela vai além da questão de macho-fêmea, né? Vai Sem muito dúvida, mais para sem frente aí dúvida, sem dúvida, sem do que a dúvida. nossa sociedade discrimina. Sem dúvida, não tenha dúvida. No mundo corporativo moderno, eu acho que o pessoal moderno, o pessoal mais alinhado com sustentabilidade. Enfim, aquilo que fala, se o cara é bom de serviço, eu não estou nem aí se é homem, se é mulher, se é trans, se é lésbica, se é gay, se é...
né? O que significa ser bom de serviço? Não é ser bom tecnicamente, né? É deixar o ambiente de trabalho agradável. Você está 8, ninguém aguenta chato. Pode ser um gênio. Pode ser um gênio. Vai, vai ser se tratar mal as pessoas, se criar tensão. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Por isso que eu falo em habilidades, né? Elas têm que ser muitas, né? Tem que ser muitas. Então, essa valoração e valorização da diversidade em todos os seus pontos de vista, inclusive em tipos, em personalidade, em temperamento, né? O que foi feito um estudo uma vez e mostrou que, de uma maneira geral, as pessoas em cargo de chefia contratam pessoas parecidas com elas. E aquele negócio vai ficando tudo meio igualzinho. E aí o pessoal falou: ó, se vocês querem sobreviver a um mundo globalizado, diverso e tal, acho bom vocês terem outros critérios. Porque antes quem escolhia o chefe, fazia entrevista, ele escolhia. O negócio hoje é diferente, né? Então, tem aqueles tipos psicológicos. Se busca diversidade, se busca diversidade, né? Então, tem que ter entre os gerentes, um de direita, um de esquerda, um de centro, um de não sei o quê. Tem que ter, tem que ter. Por quê? Porque juntos dá trabalho, mas chega-se a decisões melhores. Melhor. Aliás, o lugar mais atrasado em termos de governança e tal chama-se universidade, que ainda tem chefe. Tem chefe aí ainda, Cláudia? Tem chefe. E ó, só um exemplo, né, de como que E tá que não manda. atrasado. É chefe, mas não manda, porque quem manda é a secretária. Exato, que é ótimo. É. Mas, por sinal, a gente teve recentemente a eleição do Instituto de Florestas para direção. As duas chapas eram 4 homens, né? Ah, São dois de cada lado. ah, Então, assim, tá difícil chegar nas lideranças. Na história do IF, a gente teve uma mulher que esteve dentro da direção como vice. será que é a Fátima? Não. Não, como que é o nome dela? A gente entrevistou ela. Ah, Professora Foi a Silvia. Silvia Goy. tá. Uma das mulheres também me inspirava foi a Fátima Pinha Rodrigues. Quem vê eu falando, eu adoro fazer isso, porque aí parece que a Fátima é muito mais velha do que eu. A Fátima deve ser um ano mais velha do que eu, se for. O caso que eu atrasei na faculdade, porque eu tinha mais o que fazer do que ficar estudando, e ela foi fazer pós-graduação com o Paulo Cagiano. Então eu brinco com as pessoas, ela me deu aula. Eu falo, ela me deu aula, só para sacanear ela, né? E ela também já era uma pessoa impressionante, né? Uma profissional impressionante. Você vê a trajetória dela até aí, até hoje. Uma pessoa admirável. Uma pessoa. Agora, o que caracteriza? Uma pessoa de um excelente caráter. Não tem longevidade e reconhecimento sem caráter. Não existe isso. O cara ser um grandíssimo filho da puta. Entrevista na universidade aí com palavrão. Nível, hein? Não existe. E ser reconhecido tem uma trajetória admirável. Não estou falando que é uma pessoa, que a pessoa tem que ser uma santa. Estou falando que tem que ter ética, né? Essa coisa importante de separar público do privado. Se você é público, trabalha no serviço público, você trabalha no serviço público. Tem que separar o público do privado. Então, a Fátima tem uma trajetória interessantíssima, muito admirável. Ajudou a montar um bom curso de engenharia florestal na UFSCar. Bem bom. Ótimo, Zezé. Nossa, uma maravilha as coisas que você veio trazendo para gente. E aí eu queria abrir então para o pessoal, se tiverem mais algumas perguntas, curiosidades, querem conversar com a Zezé, é o momento. Como diz o Piracicabano, a hora é agora.
Adoro aquele sotaque, adoro. O único homem. Tem alguma pergunta? Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Fazer pergunta, então vamos mudar. Você é machista? Sou machista? É. Define machismo, por favor. Vou fazer o checklist. Vou fazer o checklist. Número 1. Se você... Você está namorando alguém firme, alguma coisa assim? Não. Não, vou dizer não. Não. Tá. Isso vai dar confusão. Bom, se você ganhasse menos do que a sua namorada, a sua esposa, você ia achar esquisito? Esquisito. Não. Não. Passou no primeiro. Quando uma mulher fala que já transou na vida com mais do que 3, eu não sei se você sabe, toda mulher responde 3, porque se falar mais do que 3, você sabe o que vai acontecer. Você vai achar que ela é galinha? Não. Pelo padrão atual, acho pouco até. Eu não sei se você sabe, as mulheres diminuem o número. Aquela Porque tem a patrulha. E homem aumenta o número. Homem multiplica por 3. Isso. Outro dia fizeram uma pesquisa. Isso em American Pie 2. Fizeram uma pesquisa e compararam os dados, né? Falaram assim, ou tem muito mais homossexual no mundo, ou os homens estão mentindo. Porque eles transam 6 vezes por semana e as mulheres 3. Veja isso. Então, você está até indo bem, né? Até indo bem. Se tiver você e uma mulher na sala, deixa eu fazer uma pergunta. Quem serve o teu prato na mesa? Você ou sua mãe? Mesmo. Eu moro sozinho. Está indo bem. Bom, senão eu morria de fome. Então, tá bom, porque tem isso, né? Eu vejo assim, pega tal coisa, está na mesa. Tem homem que faz isso. Pega para mim. Eu não entendo, não. Eu acho, isso me faz estranho. Não, eu não ligo dele pedir. Eu não ligo. Eu ligo da mulher fazer. Eu não ligo dele pedir. 3 vezes você falava assim, ali, ó. Ali, ó. Eu nunca mais ia pedir. Porque a ele lhe parece natural. Quem tem que falar, você tem 2 pernas e 2 braços, são as mulheres. Esse aqui é o negócio. E vocês, meninas, vocês são machistas? Aliás, a pergunta é, onde mora seu machismo? Acho que, no fundo, todo mundo deve ter algum lugar, né? Uma vez, Zé, uma aluna falou para mim que eu estava sendo sexista, mas ela veio falar assim, depois, no final da aula, ela me chamou num canto, falou, professora, olha, eu nunca faço isso, mas eu quero falar para você, você foi sexista. Eu, o quê? Eu fui, que horas? Porque era um grupo só de menina que estava fazendo trabalho, e na minha ignorância e ingenuidade, eu falei assim, nossa, esse grupo que é só de menina, né, todo mundo detalhista, tá demorando mais tempo do que os outros. E isso para ela soou como se eu tivesse sido sexista. Eu falei, nossa, que bom que você falou, porque eu não tinha percebido. E realmente, por que eu fui diferenciar? Né? No momento em que eu diferenciei, ali estava o meu machismo. Às vezes, querendo proteger é como se a gente precisasse de proteção, que a gente precisasse ser, como fala, destacado para poder ser valorizada. Então, o meu ainda está aí. Eu estou sempre me policiando nesse sentido. Agora, eu acho que as boas equipes misturam homens e mulheres. Então, se tiver uma equipe que só tem mulher, eu sempre falo para o gestor, chama um homem. Que equilibra, porque temos habilidades diferentes. Né? E onde tem só homem, uma vez acho que era equipe de fomento, eu falei para o Jorginho, uma pessoa espetacular, que também sabe trabalhar muito bem com mulher, eu falei, contrata umas 2 mulheres aí, vai dar uma melhorada nesse negócio. É fundamental
é fundamental, porque temos habilidades diferentes que se somam e não que se chocam. Fala, Carolina. Bom, eu acho que o que falta é a união das mulheres, né? Os homens são muito mais unidos do que as mulheres, então eu já me peguei várias vezes questionando o comportamento de algumas mulheres, sabe? Eu não sei se isso é um machismo meu, eu não sei. Mas assim, roupa, né? Do jeito que a pessoa fala, é, o seu comportamento, como ela tipo, ela se exibe e tal, como ela aparenta. Então, eu acho assim, eu já me peguei, vou ser bem sincera, eu já me peguei. Nossa, ela se mostra demais. Caramba, tipo, tá chamando muita atenção pro corpo, blá blá blá, essas coisas. Então, assim, eu já fiz isso. Então, eu acho que isso é um machismo meu. Eu deveria, assim, não julgar, não é julgar, mas não, assim, questionar, não observar isso, eu não sei, entendeu? Mas, assim, eu acho que a gente deveria ser mais unidas e nós não somos. A gente deveria ter uma rede, assim, de mulheres, sabe, para a gente se apoiar uma nas outras. E porque hoje em dia a gente precisa disso, entendeu? Dessa rede de proteção. E só as mulheres mesmo para proteger umas às outras, porque sei lá, acho que homem, né? Eles se protegem muito mais do que a gente. Então, assim, eu Eu vejo muito falo, isso. é, Eu vejo muito isso, a gente somos questionando o diferentes, né? comportamento de outras mulheres, né? E não Agora eu só vou dar a eu, mas notícia outras mulheres também. boa para vocês. Oi? As mulheres, mas vou dar uma notícia boa para vocês. As mulheres envelhecem infinitamente melhor do que os homens. Porque com a formação machista que nós demos para eles, quando eles param de trabalhar, eles ficam insuportáveis. Eles não são multitarefas. As mulheres são multitarefas por definição não, por criação. Então você vê um cara aposentado e uma mulher aposentada, você está vendo dois mundos completamente diferentes. Por isso que eu falo que a carga sobre eles é terrível, né? Então, isso é uma coisa. A mulher tem autonomia, maior autonomia, né? Então é diferente. A Bia Eu vai queria só. perguntar. Não, eu queria só complementar o debate, né? Que eu tô achando muito interessante, mas essa questão do machismo nas mulheres, nós, por sermos mulheres, a gente já cresce ouvindo muitos comentários machistas, então a gente acaba achando que aquilo é a verdade. Então a gente vai crescendo achando que aquele certo comentário ou observação que algum homem fez sobre a gente é verdade. Então foi muito do que a Carol falou. As mulheres têm que se unir para quebrar não esse tabu, mas esse paradigma que a gente tem, que muitas das vezes eu também já me peguei fazendo várias coisas iguais a Carol, tipo, nossa, por que essa menina tá postando foto de biquíni? Tipo, comentários assim que eu posto foto de biquíni, por que eu tô olhando a pessoa postando foto de biquíni e reclamando? Não é da minha conta, entendeu? Então, são esses tipos de comentários que, até mesmo fazendo parte de um projeto como esse, que o foco são nas mulheres, na igualdade de gênero, faz a gente quebrar, né? Esse tipo de pensamento que a gente tem, que muitas das vezes é até considerado machista. E era só isso mesmo, eu queria complementar. A gente se pega. E é importante conversas como essa, ou mesmo aqueles números, ou essas provocações, né? Que é assim, onde mora seu machismo. É isso que a gente vai ter que mudar. E quando a gente fala de união, nós estamos. Permita-me fazer uma coisa aqui sobre o Brasil. Nós temos, como povo, uma lição pela frente. Nós temos ainda muita dificuldade em diferenciar direitos e deveres. E quando o direito é também um dever, a gente se atrapalha. Como povo, de maneira geral. Vou dar um exemplo. Máscara.
A máscara é um dever civil e é um direito teu. E tem uma parte que acha que, primeiro, eu uso se eu quiser, porque se eu pegar, o problema é meu. E não é. Então, essa primeira dificuldade nós já temos. Segundo lugar, a gente não tem uma cultura de segurança. Então, as pessoas usam máscara, mas muitos deles acham que sabe a hora que precisa e a hora que não precisa. Então, vem alguém, ele põe, a pessoa vai embora, ele tira. Então, por exemplo, oficina de carro, né? Eu caminho de sábado e domingo, aí eu vejo. Não tem um de máscara. E ele entra no seu carro, fica lá, depois ele fecha, ele não consegue ver. Então, a gente tem essa dificuldade em reconhecer os direitos, né? E que também traz deveres. Você observa, vou contar a história da Super Joana, que trabalha para mim, a Joaninha, ela vem 2 vezes por semana aqui. Outro dia ela virou para mim e disse assim, eu vou ter férias? Eu vou ter direito a férias? Eu falei, mas, Joana, todo mundo tem carteira assinada, tem direito a férias. Ah, não, é porque eu fiquei aquele período sem trabalhar por causa do Covid. Eu falei, mas isso não muda nada. Aí ela agradece muito. Não é uma condescendência minha, é um direito dela. Então, a gente tem, entre as pessoas mais humildes, quando acessa um direito, acha que foi uma benevolência de alguém. Então, a gente tem isso também. Isso permeia a vida das mulheres mais simples também. Então, essa é uma coisa. A outra coisa, se a gente quer montar uma rede, a gente vai ter que exercitar algo que o brasileiro tem, mas que deixou de lado, que se chama gentileza e bom humor. Nós deixamos de ser gentis para ficar descendo o cacete nos outros, né? Então, assim, 90%, bom, em primeiro lugar, as pessoas meio fanáticas, tanto de direita de esquerda, têm um tempo para se expressar em rede social que eu nunca vi. Porque fazendo algo de útil não estão mesmo, né? Então, fica lá com aquele monte de comentário e todo mundo dando atenção para eles. Eu estou discutindo sobre mulheres. Eu não vou falar nem de Bia Kicis, nem de Carla Zambelli, né? Não quero conversar, não quero elas na minha rede. Não quero nada. Para falar que eu não quero nada delas, eu quero a distância delas e quero que elas saiam do parlamento, que elas estão prestando um desserviço, né? Estou falando das pessoas que estão dispostas a mudar. Então, quando eu digo que falta gentileza, é assim. Você vai elogiar Elis Regina na rede, né? Tem a turma da Elis Regina, adoro Elis. O pessoal fala assim, veja essa música da Elis Regina. Podia parar aí. Isso sim é cantora e não Anitta. O que a Anitta tem a ver com a história? Quem canta melhor que Elis Regina? Pau a pau com ela, talvez Ana Caymmi e Zizi Posse. Eu adoro a Anitta. Aliás, adoro a Ludmilla também. Não que eu ouça todas as músicas, né? Porque o repertório não é muito... Puta vida, o que tem que... Ah, adoro a Sandy. Então, gente... Ah, mas canta menos que Elis. Mas eu só posso ouvir uma cantora? Então, é uma coisa, né? Até para elogiar, a gente precisa descer o cacete em alguém. Então, se a gente for fazer uma rede para ficar falando mal de homem, para falar mal de não sei o quê, nós precisamos. Qual é nosso objetivo? Por que estamos juntos? Para ver o que precisamos melhorar para cidadania, né? Essa igualdade de oportunidades aos brasileiros. E a mulher tem um papel essencial. Mais do que o homem, não, igual. Igual. Aliás, nós precisamos aliviar a carga para esses caras, coitados, porque eles estão ficando uns velhos muito inúteis, chato.
Nós precisamos de fazer que esses caras fiquem uns velhos mais legais, gente do céu, gente do céu. Que eles estão ficando esquisitos, muito esquisitos, velhos, ranzinzas e tal. Olha, eu tinha uns professores modernos, ficaram uns velhos esquisitésimos, insuportáveis, E né? eles se Eu vi. viciam nas redes sociais, né? Já viu Hã? isso? Eles ficam viciados em redes sociais. Ah, Nossa, fica. meu pai tá muito chato. Tá um E velho seu pai ranzinza. deve ter a minha idade. Agora você imagina daqui uns 10 anos. E é professor aqui na Rural. Nossa, Ah, tá então. chato. Então, aí juntou. Aí juntou. Então, eu acho que essa clareza de objetivo, né? Que o objetivo é construir e não destruir, né? Que o objetivo é fazer diferente, sem negar as nossas bases, né? A gente é descendente de italiano, de negro, de índio, essa mistura é essa coisa barulhenta que nós somos mesmo, só que a gente quer ir um pouco mais para frente, né? Então, e a gente está muito acostumado a se unir contra, e a gente vai ter que se unir a favor, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente tem que virar isso, né? Inclusive como país, não tem outro jeito de fazer isso, né? O jeito é esse, o jeito é esse. Essa discussão me fez lembrar um comentário que teve aqui em casa há um tempo atrás. Estava vendo notícias de assédio sexual, né? A questão de violência à mulher em relação a estupro, até abuso, relacionamentos abusivos. Aliás, são números assustadores. E aí eu escutei assim: nossa, vocês mulheres sofrem muito, eu nunca parei para pensar nisso. Então, assim, os homens, como eles estão menos sujeitos a esse tipo de situação, eles também não percebem quando nós estamos sujeitos. Eu já tive caso, assim, de chefe, na minha concepção, porque o assédio, a violência é quem recebe que está sentindo, né? Que pode dizer, estou nessa situação. Ele vinha com uma situação, assim, de me elogiar. Para ele estava sendo gentil, carinhoso e estava me elogiando. Mas para mim, naquela situação, eu que era subordinada a ele, estar recebendo aqueles elogios era super constrangedor. Então, para mim, aquilo se tornava um tipo de assédio sexual. Mas como que um dia eu ia poder falar isso? Porque eu percebia que para ele não era uma situação de que ele estava querendo algo além daquilo. Ele só estava querendo me agradar naquele momento. Mas é uma Eu, situação complexa. eu acho que código de conduta é essencial em todas as instituições. Porque o que é certo, o que é bom, não pode ser um juízo de valor teu. Eu me lembro que quando o professor da Exalc, ele chama Antônio, o Antônio Quero, levantaram a história de que trote era bullying, aquilo me pareceu uma frescura. Eu falava, mas esses caras, mas será que eles não têm o que fazer? E aí, eu fui rememorando, porque eu sou uma pessoa que tira sarro da cara dos outros, né? Só que eu aguento, porque eu, para tirar sarro dos outros, se eu tirar da minha, eu aguento firme. E aí eles falaram assim, mas o que é engraçado para você pode não ser para o outro. O que não sei o que... Aí eu fui vendo, assim, das vezes que eu brinquei e a pessoa ficou chateada, não teve a coragem de falar, alguém falou. Aí eu falei, puta, acho que tem isso mesmo, né? E depois, ao mesmo tempo que o trote, observe, trote cortar o cabelo, nos anos 70, 80, era a mesma coisa do que você botar na rede social, passei na faculdade, era um símbolo de que você passou na faculdade. Aquilo era um orgulho. Se você não cortasse o cabelo de alguém, é capaz de ficar meio chateado. Mas o caso é que não era só isso. Né? Nas repúblicas tinham coisas que eu acho que realmente humilhantes. Alguém pode achar graça, alguém pode achar humilhante. Essa é que é a história. E que tinha pessoas que falavam assim, mas eu não quero cortar o meu cabelo. Né?
As pessoas precisam ficar sabendo que eu entrei na faculdade. Então, hoje eu acho o trote um negócio de 15ª categoria, né? 15ª categoria, um negócio bruto e tudo. Por isso que os códigos de conduta são importantes, porque aí aquele ambiente diz, para nós, a boa conduta é isso. Por isso que em lugares mais civilizados, a hora do feedback, a hora do elogio e da crítica tem hora, com dia marcado, com mês marcado, né? É isso, não é quando eu acho, né? Não é eu acho, né? É assim. Então, não está proibido falar que alguém está bonito. O problema é como isso vai aparecer, né? Como isso vai aparecer. Que grau de liberdade você tem com as pessoas, né? Uma vez um professor da Exalc bem bonito passou, falei, esse homem está mais bonito do que era, deve estar comendo outro. Ele falou, eu separei mesmo, cara, eu não sabia nem enfiar a cara. Eu não sabia onde enfiar a cara, né? Porque é assim, né? Agora, eu com o professor, ele sabe se defender. Ele sabe. Isso que as pessoas não entendem. Não é a piada. É de quem para quem, né? É de quem para quem, né? Se ele faz essa piada com uma aluna, ele tem que ser trucidado. Dele para uma aluna é assédio. Eu, que conheço ele há algum tempo e adoro encher o saco dele, é irreverência. A piada é a mesma, mas é isso que as pessoas têm que entender. Ah, não pode mais nem falar que uma mulher está bonita. Depende de onde você vai falar. Acho que pode falar, não tem problema não. Qual é o problema? Pode falar que um homem está bonito. Agora, depende. Que relação vocês têm para sair esse assunto? Que relação que vocês têm? Só isso que você tem que Qual o saber. contexto, né? Contexto, que relação que você tem, né? Exatamente. Desde contexto e tudo mais. A gente, às vezes, você está com amigos de muito tempo, chega um amigo do amigo, quer entrar na conversa, cabe uma liberdade? Quantas vezes isso já pode ter irritado você? Porque vocês não têm a mesma liberdade. Né? Ah, estou conversando com uma amiga minha de 40 anos, chega uma amiga de 30 anos dela e quer entrar na conversa comigo com a mesma liberdade. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Por quê? Porque o contexto, porque o ambiente para você falar determinada coisa não está posto. Né? Então, eu acho que a universidade precisaria de um código de conduta. Porque Ótimo, Zezé. Acho que eu vou colocar isso como sugestão para os novos diretores do IE. E vou te dizer por quê. Né? Vou te dizer por quê. As universidades americanas, eu não tenho nenhum grande apreço pelos Estados Unidos, né? De falar assim, lá. Mas tem algumas coisas neles que eu acho interessante. Quando eles se juntam, vão derrubar o preço do café, não vão mais comprar de não sei quem, porque aí é todo mundo. Mas a relação aluno-professor na universidade é uma relação tratada com muito cuidado. Eu acho que a sala de aula é um lugar sagrado e que relações sexuais entre professores e alunos é a coisa mais próxima do incesto que pode surgir, porque é uma relação desigual. Ela pode parecer consentida, mas ela não é, porque a sala de aula sagrada é um lugar de sedução sagrada, de sedução pelo conhecimento, de sedução pela paixão pela profissão. Se o aluno não sentir tesão na aula, no bom sentido, então a sua aula falhou. E daí você utilizar esse ambiente de admiração para ter relações fugaz, transar um dia, dois, se boa. Estou falando namorar.
que pode acontecer, o namoro pode acontecer, nem isso é permitido. Mas usar esse ambiente de sedução sagrada para uma sedução sexual, isso para mim é insuportável. Insuportável. Porque viola o ambiente sagrado que é a sala de aula. Né? Então, código de conduta, o mais rápido possível. Com certeza. Porque parece consentido. Parece consentido. Né? Aluna ou aluno nenhum vai transar com o professor ou professora, obrigado. Vai porque está afim. Mas é desigual. Mas é o poder do Drácula, né, Zezé? Pois é, Que pois ele é. seduz sabendo como seduzir, pegando o ponto fraco. Uma vez, eu não sei quem perguntou assim, você já paquerou aluno? Eu falei, que isso, o pessoal tem idade para ser tudo meus filhos. Mas não são. Eu falei, mas é como se fossem. É como se fossem. Imagina, isso não existe. Isso não existe. Né? Então, a gente tem que ter esses limites. Tudo parece consentido, tudo parece normal. Então, vendo todos esses casos de assédio sexual com criança, com não sei, eu estou escandalizada. Estou escandalizada. Porque muitos homens falam, mas eles gostam. Que gostam? Que história é essa? Não tem nem como. Enfim, são relações desiguais e a gente tem que cuidar disso, né? E a gente tem que começar nos mundinhos da gente, né? E isso depois se espalha. A universidade é um desafio. A universidade é um desafio. Com certeza. É um ambiente extremamente machista, paternalista, mas E junta, né? O que há de mais atrasado com o que há de mais avançado, né? sim. Com o que há de mais legal, com algumas coisas muito esquisitas. Então, aproveitar tudo que tem de bom e melhorar o que tem de ruim, né? Que a universidade é fascinante, né? Mas tem muita coisa para melhorar. Eu ontem vi o filme em Wimbledon, em Wimbledon, lotado, o locutor anuncia a presença da pesquisadora-chefe da equipe que desenvolveu a vacina. E ela é ovacionada, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Porque ela não esboça, ela dá uma olhadinha assim, como quem diz. Nem em pé ela não ficou, né? Ela ficou na dela. Que mostra aquilo que a pesquisa tem, aquele cara discreto, dedicado, e que fica ali e tal. Mas ela foi ovacionada, que o cara ainda, o locutor falou, tá bom já, como quem diz, tá bom já, que tem mais gente para falar. Foi um momento emocionante, eu fiquei muito emocionada, até chorei. Então, a gente tem esses momentos brilhantes, maravilhosos, de pessoas sérias, dedicadas, e temos umas coisas atrasadinhas e tal, que a gente vai ter que lutar contra na boa luta. É isso aí, Zezé. Nossa, é um prazer conversar com você, Foi matar um bom. pouquinho da saudade, né? E agradeço de coração todos Eu os que seus agradeço. ensinamentos, né? Para finalizar, a gente tem uma última pergunta sempre. Na verdade, não é uma pergunta, é para você, além de tudo isso que você falou, né? Mas eu acho que vale a pena. Qual é a mensagem que você deixaria para o pessoal que está começando agora a faculdade de engenharia florestal? O conhecimento técnico adquirido é uma habilidade fundamental, mas não é a única. Seu grande desafio será, independente de qualquer lugar que você vai trabalhar, do que você vai desenvolver, harmonizar relações. É esse o desafio. Coloque seu conhecimento a serviço de harmonizar relações e mudar a realidade, que seja num espacinho pequeno, de forma construtiva.
eu vi inúmeras carreiras serem destruídas por excesso de vaidade. Limpa sua mente disso. Vá para a cooperação. Harmonize relações. Ouça, distribua a gentileza. E aí, pegue seus conhecimentos técnicos e seja muito feliz, porque se tem uma profissão que dá para ser feliz, é na engenharia florestal. Ah, eu sou muito feliz como engenheira florestal. Esse troço é bom demais. Troço é bom demais. Ah, então, Zezé, muito obrigada. De nada, querida. Tenha uma boa semana, bons Para trabalhos nós. para você. Para nós. Estou trabalhando o dobro na pandemia. Ah, todo mundo, né? Nossa Senhora, o dobro. Então, muito obrigada à equipe toda contribuindo aí hoje, Pessoal, participando. obrigada, muito obrigada. Prazer conhecer vocês. Foi muito bom. Um homem valente que está aí, nem no meio da tela. Muitíssimo obrigada a vocês, viu? Foi um prazer. Obrigada, a gente Obrigada que agradece. mesmo. Tchau, Obrigada, então, Beijo, gente. professora. Beijo. Adorei te Tchau, conhecer. gente. Obrigada. Gostei Valeu. muito. Tchau. 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 Pessoal, Professora Cláudia. peraí, deixa eu só parar de gravar aqui.